Pessoal do canal Jogo ao Vivo, hoje a gente vai apresentar um jogo de tabuleiro, dá uma olhadinha. Dice Masters. Eu tenho aqui uma coleção do Avengers vs X-Men e do X-Men Uncanny. Então eu vou mostrar assim, resumidamente, o que é esse jogo. Vou mostrar aqui um pouco o que traz na caixa. Lembrando que esse tabuleiro aqui, ó, não tem, tá? Isso aqui eu fiz. Eu peguei a arte no Board Game Geek e imprimi, tá? O que vem com ele são as cartas, os dados, o Starter Set, que é o set inicial, né? Vem com essas cartas. Aqui eu juntei, tá? As duas coleções que eu mostrei no começo. As cartas e os dados. Aqui são o restante, aqui tem o restante das cartas que eu não usei, não estou usando aqui para demonstrar. O manual, e vem também, que está dentro aqui da caixa, as sacolinhas, né, as bolsinhas, só que são muito ruins, a qualidade é péssima. Aqui tem uma caixa que eu estou organizando os dados, tá? E eu estou usando as bolsas de tecido que eu tenho de outro jogo. Então são duas bolsas que eu peguei lá, para não usar as do jogo, porque elas são realmente muito ruins. Então eu vou mostrar rapidamente como funciona, tá? Bom, primeira coisa a ser dita, é um jogo de dados, tá? O autor fez questão de incrementar algumas coisas do antigo jogo dele, chamado Warriors, tá? Então a gente pode dizer que esse Dice Masters é uma mistura de Warriors, uma versão melhorada, né? E o Magic the Gathering, que o outro autor também foi o autor do famoso Magic, tá? Então ele misturou a questão das cartas, dos personagens, com os poderes e tal. É um jogo colecionável, tá? O que não quer dizer que ele não seja equilibrado se você não comprar nenhuma expansão. Bom, os dados, a questão dos dados. Esses branquinhos a gente chama de sidekicks. São os dados básicos. O que tem nesses sidekicks? Tem uma face que representa um peão de xadrez, porque é o personagem mais fraco do jogo, tá? Aí dos outros lados tem as energias, por exemplo, o raio, a máscara, o punho e o escudo. E tem um lado aqui que é o ponto de interrogação, que é como se fosse o coringa das energias. Isso aqui vale como escudo, punho, máscara, o que você quiser, tá? Cada personagem ele tem também um dado. Por exemplo aqui, a Storm, que é a tempestade, né? Ela tem as faces. Lembrando que as faces estão aqui, ó. Tem uma face de nível 1, face de nível 2 e face de nível 3. Então a 3, que seria esta face aqui, é a mais forte no caso da Storm, tá? E aí nos outros lados tem as energias, no caso máscara, e os dados de nível, as faces de nível menor, tá? E o que tem no dado? Aqui no canto superior esquerdo é o custo para você colocar esse personagem no campo. O que é isso? Field Zone. Field Zone é onde o personagem vai ser colocado para futuramente atacar o adversário ou se defender de um ataque adversário. Então é no Field Zone que os personagens vão entrar em jogo, tá? Nesse tabuleiro aqui que vocês estão vendo, que eu fiz, imprimi e encapei com Contact, eu fiz dois, né? No caso tem lá o do adversário, tem um mostrador aqui de pontos, e aqui todo como é que fala? O sistema do jogo, tá? Que eu vou explicar mais pra frente. Então aqui no canto superior esquerdo, no caso aqui no 1,
é o custo que você vai pagar para colocar o personagem no campo. Aqui o 3, aqui no canto superior direito, é a força de ataque do seu personagem. No caso, ele vai dar 3 de dano. E aqui no canto inferior direito é o valor de defesa desse personagem. Então, conforme o nível do personagem, vai ser mais alto ou mais baixo. Esses valores são mais altos ou mais baixos. Ó. Aqui um pouco pior desse lado. E aqui o nível básico dele pior ainda. Tá vendo? No caso aqui da tempestade, que é Storm em inglês. Um detalhe importante, pessoal, é que cada personagem tem 3 tipos de carta. Cada uma com valor e com poderes diferentes. Tá? Então, na hora de você selecionar o personagem antes de começar o jogo, você tem aí essa opção com cada personagem. Então, qual que é o básico do jogo? Você vai pegar esses... A gente começa com 8 dados brancos, que são sidekicks. A gente coloca tudo dentro do saco, cada um vai ter o seu. E a gente vai tirar 4, né? É sempre 4 que a gente tira, conforme aqui a gente vai poder ler no tabuleiro aqui de draw 4 dice, tá? Então sempre você pega 4 dados do saco e rola. Por exemplo, vamos fazer uma rolagem aqui, fazer de conta que a gente pegou do saco e rolou. Então aqui, o que a gente teve? Teve só energia, no caso um punho, 2 escudos e um raio. O que eu poderia estar fazendo? As energias são uma espécie de mana. Para quem curte jogos de magia, né? A mana é aquilo que você precisa para poder fazer surgir um personagem, para você invocar esse personagem. No caso, aqui eu tenho 4 energias. Por exemplo, essa Storm aqui é o custo dela, 3. E embaixo do 3, ali do lado, tem o tipo de magia que precisa de energia. No caso é da máscara. O Homem-Aranha tem o punho. O Homem de Ferro tem o escudo, tá? Só para vocês terem uma ideia, então. O Storm, eu vou precisar de 3 energias, sendo que uma dessas energias vai ter que ser máscara obrigatoriamente. Eu poderia chamar a Storm nesse caso? Não. Por quê? Não tem máscara aqui. Eu poderia chamar o Homem-Aranha, que necessita 4 energias, sendo que uma delas tem que ser o punho? Sim, aqui tem 4 energias, sendo que uma delas é o punho. Então o que eu faço? Eu pago essas 4, eu deixo aqui nessa seção aqui de pilha de usados, tá? Used by. Essas 4 eu já usei. E cato um dado do Spider-Man e jogo nos dados. Então qual que é a do jogo? Você vai gastando as energias para poder comprar os dados dos super-heróis para ir melhorando os seus dados. Esses dados, eles frequentemente vão entrar nesse tabuleiro e voltar para o saco, para você sempre poder fazer a coleção de dados que vai fazer você ganhar o jogo do adversário. Então, são sempre 4 que você tira do saco, e quanto mais dados de super-herói, maior a chance de você colocar eles em campo e derrotar os super-heróis adversários. Quando você rola os dados, você pode rerolar pelo menos uma vez. Os dados que você não gostou do resultado, você pode rerolar ele uma vez. Simulando aqui uma partida, faz de conta que a gente teve essa rolagem de dados aqui. Então saiu um sidekick, que é o peão de xadrez, né, que é o básico. Ele não tem custo nenhum para entrar em campo. Então a gente pode subir ele para o Field Zone, que é o campo de jogo, sem pagar nada. Já o Homem-Aranha, ele tem aqui o valor de 1 para subir no campo. Então a gente pode pagar uma energia qualquer. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ó. Pegamos o punho, pagamos, a gente põe aqui na pilha de usados, e sobe o Homem-Aranha, opa, nível 1,
É esse aqui? Isso. O Homem-Aranha nível 1 para o campo de jogo. É assim que você vai colocar os personagens para combater. Então vamos simular um ataque aqui. Vou atacar com o Homem-Aranha, com um Sidekick e com o Homem de Ferro. O jogador de defesa ele vai poder escolher com quais personagens ele vai defender. Então vamos lá. O Hulk. Aqui está o ataque, tá? O Hulk ele vai defender o Homem-Aranha. E o Sidekick vai defender o Homem de Ferro. Então vamos lá. O Homem de Ferro tem 4 de ataque contra 1 de defesa. Então esse aqui está nocauteado. Aí tem a resposta. O Sidekick tem 1 de ataque contra 6 de defesa. Então ele não consegue nocautear o Homem de Ferro. O Sidekick é nocauteado. E o Homem de Ferro volta para o Field Zone porque ele foi bloqueado. O Hulk ele está defendendo o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem 4 de ataque. Como o Hulk tem 5 de defesa, o Homem-Aranha não nocauteia o Hulk. O Hulk tem 6 de ataque contra 4 de defesa do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é nocauteado, então ele vai pro KO, nocaute. E o Hulk, como foi bloqueado, ele volta pro Field Zone. O que restou? Um Sidekick. Esse Sidekick ele não tem defesa, porque o Hulk já foi usado. Então o Sidekick vai dar 1 de dano no adversário. No caso aqui de 15 vai para 14. Então pessoal, e o jogo não tem só dados de personagens, tá? Tem também esses dados de ação básica. No caso, se você pegar um dado desse aqui, dessa carta que chama Ambush, por exemplo, ela tem um custo de 3 energias, tá? Se você comprar um dado desse, toda vez que você tirar um ponto de exclamação, que é esse aqui, esse dado aqui, ó, um de seus personagens consegue mais um ponto de ataque para cada personagem de seu oponente que estiver no campo. Então, ó, pra você ver, ele melhora o ataque do seu herói. Se por acaso tem cartas que você tem aqui, ó, por exemplo, tem aqui um asterisco, tá vendo? Isso aí chama burst. É como é que fala? Uma melhoria do seu dado. Então, se você tirar um dado que tenha um asterisco, você vai usar, ao invés do que diz aqui em cima, você vai usar essa linha. Se o seu dado tiver 2 asteriscos, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um asterisco, um asterisco, 2 asteriscos, tá? Então, ao invés de fazer o que está na primeira linha, você vai fazer o que está nessa. No caso aqui, você vai dar um dano para cada jogador e um dano para cada personagem. Se você tirar esse 2, vale como energia. Se você precisa, por exemplo, de um personagem que tem 4 de energia e só tem 2 dados de energia, se você tirar esse dado, ele completa para você o número de energia necessário, entendeu? E aqui tem um detalhe, as cartas básicas de ação, né, Basic Action Card, tem algumas que existem esse global, é um poder que qualquer jogador pode usar, independentemente se essa carta está com um jogador ou com outro. Basta o jogador gastar a energia que está escrito, né? Por exemplo aqui, pague uma máscara para remover um atacante da zona de ataque no campo. Então é isso. O poder global pode ser usado por qualquer jogador. Então o fluxo parece complicado, mas não é tanto. O personagem que está na sua zona e for atacar, quando ele é nocauteado, ele vai pro prep área. Se ele é bloqueado, ele volta pro field zone. Se ele conseguiu dar o dano no adversário,
ele vai para a pilha de usados. Então é essa o procedimento todo, não é difícil. E sempre tirando 4 dados do saco. Se tiver dados aqui no prep área, você junta o dado que tiver aqui e rola junto com os 4 que você tirar do saquinho. É simples. Então esse foi um resuminho do Dice Masters. Espero que vocês tenham gostado. É um jogo com característica colecionável, só que como os experts estão falando, isso não influencia. Dá para você jogar com cartas normais contra cartas que são raras. Claro que alguma desvantagem uma hora vai ter, mas não é assim a ponto de estragar a jogabilidade. E outra, o importante é se divertir, né? Não precisa bitolar. Espero que tenham gostado. E um abraço. E até a próxima. Bom, é isso aí. A proposta do canal aqui é mostrar videogame, jogo de tabuleiro. E aos pouquinhos a gente vai aumentando aí as opções para vocês conhecerem as coisas legais aí que tem de jogo, tá bom? Um abraço e até a próxima.